Sejam bem-vindos à sétima parte da nossa aula de Administração aplicada à Engenharia de Segurança. Nessa aula, a gente vai trabalhar a matriz POC, novamente, só que voltada à segurança no trabalho. Então, planejamento aplicado à segurança no trabalho. No planejamento da segurança, no mínimo, a gente tem que ter a elaboração do nosso PGR, a definição de metas de redução de acidentes, a identificação de perigos e riscos, a previsão dos recursos, né? Por exemplo, EPI, EPCs que vão ter disponíveis para o gerenciamento daqueles riscos e a definição de treinamentos regulamentados, né? Aqueles que são exigidos obrigatoriamente pelas normas para desempenhar determinadas atividades e outros treinamentos que sirvam para que a gente mantenha o nível de alerta em relação à segurança no trabalho alto perante os funcionários, certo? Esses 5 itens que eu citei aqui, eles são os itens básicos. Isso não impede que a empresa ela possa trabalhar outros itens além desse, com vistas a gente ter o melhor planejamento possível para atingir o grau de segurança que nós tenhamos definido nos nossos objetivos empresariais. Organização aplicada à segurança no trabalho. Na organização da segurança, a gente tem a distribuição das funções de segurança, né? Qual é o papel da CIPA dentro daquele ambiente empresarial, caso já tenha número de funcionários suficiente, como é que a CIPA vai atuar? Ah, ainda não tem, então vai ter que ter um representante. Como é que esse representante vai atuar? Então, essa organização é muito importante para que a gente tenha a função distribuída daquele determinado ente que faz parte do sistema de segurança. Então, assim como a gente vai ter para a CIPA, o mesmo se repete para o SESMIT, isso vai se repetir também para os líderes, né, das diversas áreas, dos diversos setores da empresa. Então, na organização da segurança, é muito importante a distribuição das funções. Além disso, é nessa fase de organização que a gente vai criar os procedimentos operacionais padrões, os procedimentos de tarefas em geral, para que a gente tenha o quê? A padronização das nossas atividades, a padronização das nossas rotinas de trabalho. É muito importante que dentro dessa padronização esteja incluída a nossa política de segurança no trabalho, esteja incluído as ações de segurança no trabalho necessárias a mitigar determinados riscos, determinados perigos identificados lá atrás no PGR. É muito importante também organizar um cronograma de inspeções. A gente vai inspecionar para ver se aquilo que a gente planejou lá atrás no PGR está sendo efetivamente cumprido, porque aquilo não são só palavras, não é só um documento, não é só um registro. Aquilo ali é uma ação direta para preservar a vida das pessoas que compõem aquele ambiente de trabalho. Aquilo ali serve de proteção para as pessoas, serve de proteção para a empresa, como a gente já comentou anteriormente. Então, o cronograma de inspeções ele vai ser definido nessa fase e ele tem que ser executado para que a gente tenha um termômetro de como é que estão acontecendo, como é que está sendo as ações que foram está sendo desenvolvidas, as ações que foram previstas lá no nosso PGR. E também, dentro da organização, a gente tem que ter o nosso plano de emergência. Vai que acontece um sinistro, ninguém quer que ocorra, mas se ocorrer, eu preciso ter meu plano de emergência. Eu preciso ter os papéis definidos nessa fase de organização de quem vai atuar nessa emergência. Ah, será que a empresa onde eu trabalho precisa ter uma brigada? Essa brigada deve atuar como? No caso de um acidente, quem é que pode atuar? Quem é que pode ser treinado como socorrista? Então, tudo isso vai se dar nessa fase de organização.
tudo isso vai ser esmiuçado nessa fase de organização. Tudo isso vai compor a distribuição de funções, a criação de POPs e procedimentos, cronograma de inspeções e planos de emergência. Vamos à parte da liderança aplicada a SST. A liderança, ela é muito importante também, porque a liderança segura, ela vai envolver uma série de situações que vai ajudar a desempenhar a desenvolver o planejamento, a organização dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, o que é importante dentro de um papel de líder é ter um comportamento exemplar. O líder ele tem que ser o primeiro a cumprir a norma, a cumprir os normativos, a pegar, a usar o EPI, a conferir se o nosso colega está com o EPI lá, porque dentro do ambiente, a gente tem que, do ambiente empresarial, do ambiente fabril, a gente tem que ter o quê? O espírito colaborativo, né? O líder vai ser aquele cara que vai chegar lá e vai falar, ó, é importante a gente usar. Se uma pessoa não usar o EPI, não está prejudicando somente ela, está prejudicando todo o nosso coletivo aqui. Então, bora usar, porque isso vai ajudar a proteger não só a pessoa em si, mas todos os colegas que estão ali ao entorno dela. Então, ele tem que ter um comportamento exemplar. O diálogo diário de segurança, ele também é muito eficaz. A liderança, ela tem que ter um canal aberto de comunicação, tem que ser um canal franco de comunicação entre os colaboradores e a empresa. Então, a liderança, ela toma esse papel e ela se comunica através de diálogo, e o diálogo diário de segurança é um momento muito importante, não só para expor a opinião dessa liderança, a opinião da empresa em relação a determinados temas, mas também para ouvir os funcionários, porque o diálogo ele vai se tornar eficaz quando a gente consegue, muito além do que passar informações, coletar também informações sobre as principais dificuldades e obstáculos que os nossos funcionários e colaboradores eles estão tendo para realizar determinadas tarefas, em função ou não de EPI, EPC, falta de equipamento, falta de recurso, cobranças, tempos exíguos para realizar determinadas atividades. Então, a gente tem que ter esse diálogo, esse canal de comunicação aberto e tem que ser um ambiente o quê? Um ambiente de acolhimento, não um ambiente que vise punir, não um ambiente que vise criar conflito. Acima de tudo, a liderança ela sempre tem que estar envolvida nas campanhas preventivas, né? Então, a liderança ela tem que chamar a atenção do seu grupo para que ele estabeleça uma visão mais aceitável, mais assertiva, mais acolhedora de procedimentos de segurança. Então, é muito importante que a liderança ela seja a primeira a incentivar a participação dos funcionários nos eventos de segurança. Não porque é obrigatório, mas sim porque as pessoas vão aprender, elas vão manter o quê? Um engajamento alto, um comprometimento alto com a segurança, se elas estiverem assiduamente participando de campanhas, assiduamente sendo o quê? Informadas de como é que a própria empresa, como é que a legislação, como é que a lei, a letra da lei está tratando esses assuntos de segurança no trabalho. Isso tem que ser de maneira contínua. Também a liderança ela vai ser o termômetro do engajamento da equipe. Uma liderança bem posta, ela vai o quê? Ela vai ajudar a equipe ser cada vez mais engajada, mais comprometida com o quê? Com a cultura de segurança daquela empresa. Então, se eu tenho uma liderança engajada, eu tenho uma equipe engajada. Se eu tenho uma liderança preocupada com a segurança, eu vou ter uma equipe preocupada com a segurança. Então, o engajamento da equipe é um papel fundamental também dessa liderança. Comunicação de riscos, né? É muito importante que a liderança, como um exemplo a ser seguido, ela seja muito clara e muito
franca na comunicação dos riscos relacionados às atividades laborais. Não adianta dizer que eu tenho muita experiência, então nunca vai acontecer comigo. Pelo contrário, quanto mais a gente acha que não precisa se preocupar com determinado risco, é ali que ele vai acontecer, que o acidente vai acontecer. Então, a liderança ela tem que saber como comunicar esses riscos, ela tem que saber como transformar essa comunicação de riscos numa percepção que cria um alerta de segurança alto, que o funcionário pense, não é porque eu sou experiente que eu vou abrir mão dos meus procedimentos de segurança, certo? Então, a liderança ela é a peça fundamental para a cultura de segurança dentro de uma empresa. Então, de todos, obviamente que todos têm sua importância, mas a gente vai chamar a atenção aqui, destacar realmente que não adianta a gente ter o melhor planejamento do mundo, a melhor organização do mundo, se a gente tem uma liderança falha. Então, a liderança, ela merece um destaque dentro dessa matriz, porque ela que vai efetivamente conduzir a maior parte das ações que efetivamente vão resultar num processo mais seguro dentro do nosso ambiente de trabalho. O controle, gente, aplicado à saúde e segurança no trabalho, ele deve existir, porque o controle ele vai servir como parâmetro para que a gente possa melhorar cada vez mais os nossos números relacionados à segurança. Então, o controle ele vai partir do quê? Dos meus índices. Eu vou utilizar qual índice? Índice de acidente, índice de incidente. Eu preciso ter esse controle, eu preciso ter esses registros, porque eu só consigo pensar numa solução, num ajuste que eu devo fazer no meu planejamento, na minha organização, no meu comportamento de liderança, se eu tiver o quê? O controle para que eu possa avaliar o que foi que deu certo, o que não deu certo, quando foi que caiu a minha percepção, qual foi o período que a minha percepção de segurança se manteve mais elevado. Então, os índices são fundamentais para que a gente faça um bom controle de segurança no trabalho. As inspeções e auditorias internas, elas também são muito importantes dentro do controle. Principalmente para saber se nós estamos conseguindo manter aquilo que nós planejamos dentro do nosso programa de gerenciamento de riscos, se nós estamos atuando de uma maneira eficiente para diminuir os nossos índices relacionados à segurança no trabalho. Quando a gente fala da inspeção, a gente vai falar lá se estão cumprindo todos os critérios de segurança dentro daquele determinado procedimento operacional. A gente já tem aquele procedimento escrito. Será que ele está sendo efetivamente executado? As auditorias internas, elas vão servir para que a gente tenha aquele olhar de fora para que nós possamos verificar se estão sendo mantidas ou não, ou então só está ficando no papel aquele registro. Se aquele registro é apenas uma letra fria ali, ou se ela efetivamente está sendo em decorrência de um processo que esteja sendo efetivamente implementado no meu modelo fabril, né? Ou no meu modelo de prestação de serviço, no meu modelo produtivo como um todo. Monitoramento de conformidade. O monitoramento de conformidade, ele vai passar no seguinte: eu estipulei as minhas metas. Será que eu consegui atingir essas metas? Será que eu estou conforme a essas metas? Né? Será que teve um número de incidentes muito grandes? Será que eu não consigo reduzir esse número de incidentes através de um processo de investigação e tal? Mas como é que eu vou saber se eu tive esse número de incidentes muito grandes? Através de estabelecer uma meta para esse número de incidentes, fazer o registro desse número de incidentes
e aí eu vou fazer um monitoramento de conformidade. Passou, mas por que passou? Foi uma ação isolada? Como foi dentro da... Como é que eu posso identificar isso dentro da minha matriz de conformidade? Né? Então, é muito importante o monitoramento de conformidade daquelas ações, daqueles índices que foram propostos lá atrás na minha meta, no meu planejamento. Ações corretivas e preventivas são de suma importância para a segurança no trabalho, né? Ações corretivas, gente, a gente faz quando determinado sistema ele não teve eficiência, ele não teve êxito, né? A gente compara muito a manutenção corretiva. Por exemplo, a máquina quebrou, então a gente vai ter que consertar. A máquina já quebrou, então ou conserta ou troca, né? Então isso é uma ação corretiva. Dentro da segurança no trabalho, a gente vai verificar isso como: eu tive um acidente, poxa, mas por que aconteceu esse acidente? O chão estava molhado, mas o que gerou esse chão estar molhado ali foi falta de sinalização lá durante o procedimento de limpeza, foi uma goteira que ninguém viu, ou então ninguém comunicou, né? Aí de repente gerou esse acidente devido ao chão estar molhado. Então eu vou atuar de maneira corretiva para que aquele fenômeno, aquela situação não ocorra mais e eu tenha um ganho de proteção para os meus colaboradores. De maneira preventiva, como é que eu posso atuar dentro da segurança no trabalho? Poxa, eu tenho uma máquina ali que a correia dela fica exposta, então pode prender o cabelo, pode prender o dedo, pode prender a mão de um colaborador. O que é que eu vou fazer de maneira preventiva? Não teve nenhum acidente, mas eu estou vendo que existe aquele risco ali. Eu vou carenar ela, eu vou botar ela dentro de uma caixa, aquela correia, vou fazer ali uma proteção para aquela máquina, para aquele determinado espaço, para que eu minimize ou até mesmo extingua esse risco, esse perigo que é relacionado ali ao giro da correia vir a acidentar alguém. E fora isso, né, nessa etapa de controle, eu também tenho que ter uma revisão contínua do meu programa de gerenciamento de risco, porque através dessa revisão do programa de gerenciamento de risco, eu vou conseguir melhorar meus indicadores. E, gente, o indicador, ele não é apenas ali um número morto, é um número para constar no papel. O indicador, ele é ali efetivamente uma taxa a ser perseguida. Por exemplo, eu quero diminuir o absenteísmo, tem muita gente adoecendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar ações de educação física para as pessoas, para melhorar o condicionamento físico delas e assim elas adoecerem menos. Eu estou tendo muito problema postural. Eu vou o quê? Eu vou trocar ali as cadeiras, eu vou trocar determinado tipo de equipamento que vai trazer um conforto ergonômico melhor para que eu não tenha mais esses afastamentos devido a questões posturais, né? Eu tenho um ambiente é muito quente, então continuamente eu vou ter que estar o quê? Eu vou ter que estar revisando o meu programa de gerenciamento de riscos, visando diminuir esses riscos, o grau de extinguir esses riscos dentro do meu ambiente de trabalho ou reduzir ao máximo a severidade deles, né? Porque quanto maior esses índices, eu sei que é mais fácil que ocorra um tipo de acidente grave. Então, a revisão contínua ela é muito importante e entender que aquele número ele não se trata apenas de um número a ser batido, um número a ser alcançado, se trata de pessoas, se tratam de problemas reais, né, que devem ser observados e controlados pela segurança no trabalho. A integração da matriz POC mais SST. Se uma etapa falha, o sistema todo vai falhar. Então, qual o exemplo que a gente tem disso? Se nós planejarmos sem organizar, nós vamos ter uma confusão. Se organizar sem liderar, a gente vai ter uma desmotivação. A gente organizou, mas não tem liderança, então todo mundo vai trabalhar desmotivado.
Se a gente liderar, mas não controlar, a gente vai ter um número excessivo de falhas. E se a gente controlar, mas a gente não planejar bem, a gente vai ter diversos retrabalhos, né? Então, esse espírito de integração entre a matriz POC e a saúde e segurança no trabalho, ele deve ser observado. A gente sempre deve fazer uma etapa dessa matriz de forma que a outra etapa ela possa ali ser desenvolvida da melhor maneira possível dentro da nossa realidade, nosso contexto, né? A matriz POC, ela mostra para a gente que a segurança ela é gestão e não improviso, né? Então, ela mostra para a gente que nós temos que planejar bem nossas ações, organizar de maneira adequada, liderar de uma maneira contagiante, colaborativa e controlar ela de uma maneira rígida, porque só através do controle nós vamos poder realimentar esse processo e fazer com que ele fique cada vez mais eficiente. Galera, nos próximos vídeos a gente ainda vai tratar sobre planejamento estratégico, a pirâmide de Bird e vamos trabalhar também o BSC, o Balance Scorecard, tá? No contexto de segurança no trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês e obrigado.